Eu quero usar como base o capítulo 3 de Atos, versículo 19, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Aleluia! Palavra proferida pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era um pescador, pescava do mar da Galileia, ele e seus irmãos, e numa noite, passou a noite pescando, aleluia, no seu barco, com suas redes, e retornou para o ancoradouro frustrado. Voltou sem nenhum peixe. Estava triste, era o seu sustento ali, e de repente ele está lavando aquelas redes. Um homem se aproxima dele, entra no barco dele, manda se afastar um pouco da praia. Ele afasta o barco e aquele homem prega para a multidão, anuncia a chegada do reino de Deus. E ao anunciar a chegada do reino de Deus, olha para Pedro e disse: vamos para o mar alto e lance a rede de novo. Ele disse: mas Senhor, passamos a noite inteira. Não sei quantas vezes ele lançou a rede ao mar. Não sei quantas vezes ele lançou e puxou aquela rede. Lançava com expectativa e quando puxava a rede trazia frustração. Aleluia. Mas Jesus disse a ele: lance a rede. Ele olhou para os demais e disse: sob a tua palavra eu lançarei a rede. E ao lançar a rede ao mar, a Bíblia narra que quando eles começaram a puxar, tinha tanto peixe que não conseguiram puxar a rede só. Acenaram para os outros barcos encostaram, e os pescadores juntamente com ele puxaram a rede, e a rede vinha com muito peixe. Diz, tal sorte que encheu o barco de Pedro e os demais barcos. E na praia, Jesus olhou para ele e disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele soltou tudo e seguiu Jesus. Ele era indulto, afogueado, tinha momentos que queria passar à frente de Cristo. Quando Jesus estava falando que ia morrer na cruz do Calvário, ele disse: eu que morrerei por ti. Aleluia. Jesus disse: passa para trás de mim, Satanás. Aleluia. E outra feita no caminho de Cesareia de Filipe, Jesus disse: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Os apóstolos disseram: diz que é Elias ou um dos profetas que reencarnou. Jesus perguntou: e vocês? O que acham que eu sou? Ele tomou a frente e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aleluia. Lá do Getsemane, quando Jesus estava lá, louvado seja o nome do Senhor, depois da ceia, onde Judas saiu da ceia diretamente para o trair, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus na ceia disse: aquele que mete a mão no prato comigo vai me trair nesta noite. E eles ficaram tudo perguntando: sou eu o Senhor? Sou eu o Senhor? Todo atônito. Pedro disse que não ia trair, que jamais ia sair de perto dele. Ele disse: Pedro, nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aleluia. E no Getsemane, quando os soldados vieram, guiados por Judas, para prender Jesus, ele carregava uma peixeira. Eu acredito que ele levou lá da mesa da ceia.
né? Eu acredito que ele tirou lá da mesa da ceia, levou uma peixeira escondida. E quando o soldado se aproximou, ele puxou a peixeira e cortou a orelha do soldado chamado Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus disse: põe a tua espada na cinta, porque aquele que vive da espada morrerá. Pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e ficou melhor do que antes. Aleluia. E Pedro aproveitou que os soldados se concentraram, fitaram em Jesus. Ele, juntamente com os outros apóstolos, correram e foram embora. Deixaram Jesus sozinho. Jesus, quando estava no Sinédrio, sendo interrogado pelos fariseus, pelos doutores da lei, Pedro se aproxima para ver, para escutar de perto, e de repente passa um dos serviçais do sacerdote, olha para Pedro e diz: rapaz, você é um dos tais, é um deles. Ele disse: eu não. Daí a pouco passa outro e diz: homem, não negue o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, você é um deles. Ele disse: não, não sou. Por último chegou a empregada do sumo sacerdote. Ele estava na fogueira se aquentando. E ela olhou para ele e disse: é você, você é um deles, não negue. Ele disse: não sou, não o conheço. Quando o galo cantou, ele saiu dali e chorou amargamente. Jesus é preso, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita. E quando Maria Madalena e as outras Marias encontram ele lá no horto do jardim, do túmulo, Jesus ressurreto diz a elas: diz aos meus filhos, meus apóstolos, que eu vou para Jerusalém, eu vou para Galiléia, diga a Pedro que vá adiante deles. Aleluia. E um dia Pedro, João tiveram a ideia: só, olha, nunca mais ninguém viu Jesus, faz alguns dias que não o vemos, não temos paradeiro dele. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a pescar. Foram para o mar da Galileia, com o seu barco e as suas redes que estavam encostadas. Pegaram as antigas ferramentas, o antigo barco, e entraram de mar adentro. Passaram a noite pescando, ou tentando pescar. E mais uma vez voltou frustrado. E de manhã, quando ele vem chegando na praia, perto do ancoradouro, ele escuta lá da praia um senhor dizer: filhinhos, tendes o que comer? Eles: não, senhor, passamos a noite e não pegamos nada. Aí ele disse: lança a rede do lado direito. Aí João disse: eu conheço aquela voz, é o Senhor. Pedro não esperou nem que ancorasse o barco, saltou na água como um bom nadador que era, chegou primeiro na praia, e quando ele chegou, que observou, estava lá peixe e pão preparado. Glórias a Deus. E ele ficou ali nos pés de Jesus. E depois que comeram, Jesus olhou para Pedro, olhou no olho dele. Imagina, eu fico meditando no momento desse, o pastor Lauri. Ele, sabendo que tinha negado Jesus, estava diante dele ali agora. Jesus olha para ele no olho dele. Eu acho que ferveu até a alma dele nesse momento. Ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro, eu acredito que eu posso conjecturar aqui com a voz meia trêmula, e diz: tu sabes, eu te amo, Senhor. Ele olha para Pedro novamente. Aí ele diz: eu te amo. Ele disse: pois apacenta minhas ovelhas. Olhou para Pedro novamente e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. Ele disse: pois apacenta meus cordeiros. E terceira vez olhou para Pedro, diz: Pedro, amas-me? Aí Pedro fez uma reflexão. Aí disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: apacenta meus cordeiros. E este homem, Pedro, que
que negou Cristo até diante da empregada do sumo sacerdote. Jesus orientou eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eles estavam reunidos, todos, aproximadamente 120 crentes, orando ao Senhor e pedindo a promessa, pedindo revestimento. E de repente, aproximadamente 9 horas do dia, todos reunidos escutaram um estrondo, um barulho diferente, aleluia, e um vento veemente e impetuoso entrou no lugar, sem pedir licença, sem pedir, aleluia, a oportunidade, entrou com autoridade, aleluia, e a Bíblia diz que línguas repartidas como fogo pousaram sobre os crentes, e eles foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e a partir daquele momento receberam a autoridade do céu, e começaram a falar em outras línguas. E os judeus que ali estavam presentes por ocasião da festa, observando isso, disse: olhe, aquele povo que ali está, estão bêbados, eles estão embriagados. E Pedro se levantou do meio da multidão, aleluia, aquele homem que tinha negado a Jesus, ele começa a falar, aleluia, sobre a promessa, e disse: olha, meus irmãos, nós não estamos embriagados com vinhos, sendo 9 horas do dia, mas o que vocês estão vendo é a promessa de Deus, que disse através do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos terão visões, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e começa a pregar a palavra de Deus, e começa a pregar Jesus crucificado, e no final da pregação, aquele Pedro, cheio de ousadia agora, começa, aleluia, a fazer o convite, e diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor naquele instante, aleluia. Pedro agora estava diferente. Pedro agora não era aquele pescador coitadinho. Pedro agora era o pastor da igreja, o pastor que ia conduzindo as ovelhas, conduzindo o rebanho, pregando. Em outra ocasião, vinha ele e João para o templo orar, e quando chegou no templo, diante da porta formosa, tinha um coxo que estava lá mendigando e pedindo esmolas. O coxo olha para João e para Pedro e diz: me dá uma esmola. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata, nós não temos ouro, mas o que temos eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Pegou na mão dele, puxou ele, deu um pulo e saltou, aleluia, já com a perna consertada, e entrou no templo, aleluia, pulando e glorificando, exaltando o nome do Senhor. O povo foi indagar o aleijado, que era aleijado porque ele estava exaltando o nome do Senhor. Pedro entra e começa a pregar Jesus novamente, e nesta pregação mais 2.000 almas se converteram aos pés do Senhor. Pedro se tornou de tal forma que até a sombra dele, aleluia, curava. Quando Pedro vinha a ruma de coxo, cego, manco e aleijado, colocavam para que a sombra de Pedro tocasse e eles fossem curados de qualquer enfermidade, aleluia, porque a unção que estava em Pedro era a unção vinda do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, busque a Deus em oração, não cesse em buscar a Ele, não cesse de buscar a sua face, busque Ele em jejum, em oração, porque você vai ser cheio do Espírito Santo e cheio da autoridade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor.